Áudio aberto, o que você espera, galera? Obrigada. Bom dia, Olimpíada! Tudo bem? Bom dia! Ai, que bom! Estamos vivos até o último dia. Tanta coisa linda, só alegria. Parabéns para as 3 escolas que estão aqui fechando o nosso seminário hoje. Muito especial. Bom, em primeiro lugar, né, Nova Roma, eu quero dizer que Magda, já tô com saudade. Salve a sua força, Magda, linda. Eu acho muito interessante, né, quando traz esse olhar do trabalho como uma ação viva do ser humano, que as nossas ações de trabalho também deem espaço para o autocultivo do ser humano, que a gente possa refletir, cuidar. Nova Roma tem um senso de comunidade muito forte, né? A gente viu nos 2 anos o trabalho com a Casa de Cultura lá, o apoio que vocês têm da própria comunidade, quanto é importante manter a memória viva. E aí agora está iniciando um novo ciclo, né? Com essas novas ações chegando no território, que eu desejo é que esse amor pela Cidade Céu continue, se manifeste no cuidado com a terra, né, no respeito, que a gente possa pisar com atenção e cuidar dos territórios, manter essa possibilidade de futuro próspero para vocês, em harmonia com a natureza, com a comunidade, nessa união. Muita força, contem com a gente, porque a gente sabe que numa cidade, né, que vive ali da própria natureza e tal, uma ação que vem de fora é sensível. Então a união comunitária é importante nesse momento, né? Desejo essa força mesmo para a comunidade. Achei muito bonito que os trabalhos hoje trouxeram a força das mãos, como que a gente atua, né, no nosso fazer, esse entendimento que o ser humano O ser humano ele não está no topo da cadeia alimentar. O ser humano não está aqui para devorar as outras espécies. O ser humano é superior porque ele tem os membros superiores livres para poder atuar no mundo e com as mãos poder fazer o bem e transformar a realidade. Então, na sequência desse cuidado com a terra, veio fazer com as mãos como uma coisa que cura, que é terapêutica, que é simples, e às vezes a gente precisa muito voltar para o simples, entender que a força da vida já está dentro da gente, né? A gente já tem as ferramentas, essas ferramentas emancipatórias. A literatura também vem a partir das mãos, porque quando a gente escreve, a gente pensa e sente diferente do que quando a gente digita. E que hoje em dia, a atenção dos jovens, a gente sabe que está mais difícil, porque é vídeo de 15 segundos, vídeos de 5 minutos, já olha e fala, muito grande, mas vou passar. Então, essa falta de captar as informações, de aprofundar, vai fazendo diferença na nossa interpretação de vida, interpretação do mundo. Então, todas essas para mim trouxeram esse retorno ao simples, ao cuidar,
né, a se olhar como ferramentas humanas que a gente já tem, que a gente já carrega, que a gente pode usar a qualquer momento, né? Eu vou falar pouco para passar para os meus colegas, que também estão contribuindo muito nesses retornos para as apresentações. Parabéns, escolas maravilhosas que a gente ama, tem tanto orgulho, vocês fazem a gente rir e chorar toda vez. Eu quero dizer que a Dayana, diretora da Escola de São João, está aqui presente, nossa parceira querida. Parceira em várias ações do IPArtes, não só da Olimpíada, né, que nos traz muita alegria. A gente ama ir para São João toda semana. Ei, hoje é São João! Então, é por causa disso, né? Por causa da forma que a gente troca e atua juntos. Aí, para fechar minha fala, quero dizer que mãos que atuam e fazem o bem, mãos que trabalham e não se detêm, mãos que criam e sempre criaram, mãos que se unem num gesto profundo. É dessas mãos que precisa o mundo. Bom dia, gente. Hoje eu estou mais nervosa que dos outros dias. Eu acho que chegou nesse último dia, né, de estar aqui celebrando, né, mais uma vez, eu gosto de pontuar assim, esse festival, né, o festival, né, que é a Olimpíada, né, que traz todos vocês, né, das cidades, das escolas, né, e como a Olimpíada é capaz, né, de transformar realmente, né, vocês que participam. A gente consegue ver um amadurecimento muito grande, né, das escolas, de vocês que estão aqui na frente representando, ou então estão fazendo a parte artística, né. A gente vê esse orgulho que vocês têm, às vezes uma felicidade também que transborda, né, de estar trazendo a realidade que vocês vivem, né, e como essas realidades elas se entrelaçam também, né, apesar da gente fazer cada um parte de um município, a gente está dentro da Chapada, né, a gente faz parte dessa juventude, de uma juventude, né, que vivencia experiências muito semelhantes. Inclusive, no primeiro dia de apresentação, né, artística, a gente teve aí uma predominância da questão do garimpo, né, que faz parte da história, né, de vocês e que, de repente, agora vocês se apropriam muito mais disso a partir dessa investigação, de conhecer as histórias de vida, né, das pessoas que fazem parte da comunidade de vocês, e aí vocês se sentem o quê? Com maior pertencimento, né? Maior pertencimento da realidade e da história. É importante a gente saber de onde a gente vem, né? E também ter um olhar crítico, né? Sobre as transformações, né? Que a cada momento estão ocorrendo. Então, assim, primeiro falar que é muito lindo ver realmente a atuação de vocês, o interesse, cada ano, né? Vocês têm mais vontade de estar aqui participando, a gente vê que vocês ficam felizes, querem estar aí, né? Querem estar apresentando o melhor, assim, e a gente consegue ver isso. Então, em relação, né, à apresentação de Nova Roma, a Nova Roma sempre foi uma escola que abraça muito a comunidade deles, né? Traz muita comunidade para dentro da escola, assim como Colinas também, né? São escolas que têm um engajamento, né? Conseguem levar isso muito para a escola. Isso é muito bom da gente ver, né? E vocês têm muito orgulho mesmo da cultura dele, é uma cultura local. Nova Roma, ela está mais distante, né? Assim, um pouco dos outros municípios e parece que fica ali meio que escondido, né? Então é muito bom quando a gente chega lá e vê que ali tem uma efervescência, né? Muito grande mesmo de vocês, da juventude querer fazer alguma coisa acontecer e recuperar, vamos dizer assim, alguma coisa da cultura, como a Casa de Cultura que vocês criaram. Então, assim, isso é muito significativo mesmo, né, para o município e para a história de vocês, por essa ação que a juventude está fazendo, né. E foi muito lindo ver vocês trazerem, na verdade, o projeto de vocês traz muito uma reflexão, né, o que vocês trazem é uma reflexão sobre essa questão do trabalho nos dias de hoje,
E trazendo a EJA, né? Quando vocês vão lá entrevistar aquelas pessoas que fizeram a EJA, isso remonta muito também à minha experiência na EJA, porque quando você vai ver, são pessoas que, por não terem oportunidades de trabalho, viveram desde muito cedo, né? Tiveram que lidar muito cedo, né? Principalmente com esse trabalho no campo, trabalho rural, ou então de cuidados, e deixaram de ter oportunidades ou de realizar, né? Ou outros sonhos. Então isso está muito presente na maioria das histórias que as escolas contaram. Essa questão, né, de não ter oportunidade de estudo e deixar, ter essa evasão. Porque aí vocês falaram sobre a questão da evasão. E aí eu só chamo a atenção um pouco sobre essa questão, né, que vocês trouxeram também essa nova oportunidade com uma corporação mineradora dentro da cidade, que ao primeiro olhar realmente traz um brilho, né? Nossa, vai ter novas oportunidades, mas ao mesmo tempo foi bom vocês falarem que segundo a corporação, né, segundo a mineração, segundo eles, né, 99% das coisas vão ser revertidas. Então, assim, tem esse olhar crítico que é muito fácil chegar, porque o olhar né, de quem está nessas corporações é olhar a região de vocês, né, vocês olham o quê? A serra de vocês, um lugar de lazer, um lugar de contemplação de beleza, e para eles, de repente, é um outro olhar, né? E aí, até atento a isso, né? Pode ser que melhore, mas é que vocês estejam sempre atentos a esse tipo de empreendimento. Outra palavra é essa, quando a gente traz empreendedorismo, né, empreendimento no mundo do trabalho, é importante ter uma crítica sobre isso também, né? O que é esse empreender? Ele está muito vinculado com uma lógica capitalista, né, de exploração. Então, às vezes, entender o que seria esse empreendedorismo, né? Que, não sei, tem uma reflexão um pouco crítica. Mas, assim, eu achei incrível, né, o trabalho de Nova Roma. Depois a gente tem Monte Alegre, que também é isso que a gente fala. A gente vê cada vez mais vocês querendo mostrar, valorizar, né, a identidade, o trabalho, a história dos lugares, né? E vocês fizeram isso muito bem, valorizando, né, esse artesanato, né? O artesão, gente, é um dos primeiros ofícios da humanidade, né? O artesão, se a gente for ver, né, aquela pessoa que muitas vezes ela participa de todo o processo, né, de construção daquela coisa que ele está ali oferecendo, né? Então ele é um artista, um grande artista, né? Ele às vezes ele próprio planta a sua matéria-prima, ele colhe, ele transforma, aí ele vai e traz, ele imprime uma identidade sobre aquilo. Então, assim, isso é muito bonito também de ver, né? Esse reconhecimento, essa valorização. E pontuar também como ficou lindo o vídeo de vocês, né? Como vocês usaram isso, trouxeram não apenas imagens, né? Ficou muito, mas também uma narrativa muito linkada, tudo muito bonito, né? E isso, gente, já é uma grande ferramenta mesmo para valorizar o trabalho dessas pessoas, né? Isso já é uma ação que vocês podem meio que, né, se movimentar para fazer acontecer. Então isso também é bonito ver também isso, né? Esse tipo de trabalho, o jeito que vocês expuseram. Tá tudo muito lindo, né, gente? Aí agora, São João da Aliança. Eu também fiquei encantado pelo modo que vocês trouxeram a questão do trabalho, né? O trabalho, como a gente fala, o mundo do trabalho, ele é muito amplo. Né? A gente não está aqui só para falar sobre mercado de trabalho, para a gente falar apenas sobre a questão, né, de remunerado ou não. Então, trazer o trabalho voluntariado é, assim, incrível, né? Traz mais uma inspiração para a gente pensar sobre isso. E quando vocês trazem a questão da literatura, é algo muito primordial, porque, assim, a literatura ou a leitura também, o que ela modifica em nossas vidas, né? A pessoa que lê, primeiro que abre o mundo, né? Abre o mundo, a visão de mundo para várias coisas. Vocês têm também uma visão crítica sobre outras coisas. A pessoa que lê, ela escreve muito melhor, né? Porque ela está em contato ali com outros tipos de situações, até para fazer uma redação, né? Ela facilita muito. Então, assim, quem lê... E outra coisa também, né? Quem lê muito sabe se comunicar muito melhor. Consegue participar de todo tipo de discussão, né?
Então, assim, só tem benefício quem lê. Realmente é um grande benefício, né, a leitura. E não deixar morrer os saraus, né? Uma coisa que eu acho lindo são os saraus, assim, uma coisa que, nossa, pra mim é uma felicidade participar de saraus, né? E os saraus, eles também nascem há muito tempo atrás, geralmente, né, no ambiente de pôr do sol, de contemplação, onde as pessoas vão, né, pra fazer uma leitura de uma poesia, para trazer uma música, né? É um ambiente muito democrático de manifestação cultural. Então também fica uma ideia, né, das escolas, né, fazerem esse tipo, né, de fazer essa iniciativa dos saraus, porque eu acho que incentiva, né? Então, o que temos a falar, né? O que temos a pontuar? Só coisas boas e assim, felicidade muito de ter nesse último dia, fechar assim de uma forma maravilhosa, né? Os trabalhos científicos, parabéns para vocês. E é isso, gente. Até a próxima. Muito bacana mesmo. Eu estou usando máscara, gente, porque eu estou com uma demanda, um problema bem pessoal aqui na minha face, aí eu preciso usar máscara. Peço desculpa a vocês, tá? Bem, eu fico muito feliz de ver o trabalho de todos esses grupos. E aí vamos começando. O que eu tenho para comentar é muito parecido com a Virgínia. A gente parte de uma mesma reflexão, porque a gente fez a mesma faculdade, na mesma universidade. Nós dois somos cientistas sociais, sociólogo, e aí o olhar acaba inclinando para os mesmos aspectos, né? Acompanhando a apresentação de vocês. E aí vamos com Nova Roma, né? Porque a Magda é uma pessoa que, para mim, representa muito, né? Se eu tivesse que escolher a Magda e a Giovanni, mas a Magda, desde o início, hoje é aniversário da Catita, uma amiga que a gente começou esse negócio juntos. E aí, é uma professora de artes que estava na Olimpíada muito tempo atrás, muito tempo não, né? 8 anos atrás. Que foi muito importante para fazer essa conexão entre ciências humanas e arte, dentro da concepção original do projeto. Bem, aí Nova Roma, é importante tentar entender como é que cada escola se apropriou da temática trabalho e juventude. Algumas escolas fizeram com que os estudantes se vissem como trabalhadores, estudantes, ou seja, eu trabalho, eu estudo, e como é que eu estou nesse lugar? E algumas escolas observaram como que o estudante percebe o trabalho e as variações de trabalhos possíveis. E isso tem uma diferença na forma de conceber todo o processo dentro da Olimpíada, as etapas e as culminâncias. Nova Roma olha para as dificuldades em dois momentos. Tem uma memória histórica de um garimpo em que se trabalhava de uma forma que se pensa diferente para os dias de hoje. Como é que é esse impacto de uma nova forma de fazer mineração chega numa comunidade pequena como Nova Roma, que precisa de emprego, um município que por alguns anos diminuiu a população, né? São casos específicos de municípios. Se espera que toda a cidade cresça a população ao longo do tempo, e Nova Roma por um tempo diminuiu a população, e a gente sabe que grandes empreendimentos traz mais gente para a cidade, traz todas as dificuldades possíveis. O professor Caio trouxe uma informação muito curiosa aqui do valor que essa empresa está prevendo lucrar por ano com essa mineração, são 100 milhões de dólares. Então a gente fica atento a isso, de quanta parte desses milhões vão de fato para melhorar de verdade a qualidade de vida e a humanidade e promover um bem viver dentro do município de vocês. E por isso que a escola, enquanto lugar de criticidade, precisa estar o tempo inteiro atenta a essas nuances desses grandes empreendimentos. Eu acho que vocês estão atentos a isso, né? Não esquecer no horizonte, dá com a mão, mas está tirando com a outra. Vamos ver onde é que a gente... Quem é de lá que vai ganhar mesmo? Né? Esses cursos são cursos que estão tornando vocês emancipados do processo de exploração do trabalho, ou estão colocando vocês numa cadeia de exploração cada vez mais intensa. Então precisa ter atenção para isso. Essas formações elas vão realmente produzir bem viver
A gente espera que sim, né? A legislação hoje ela cobra muito, mas é importante a gente saber quem é que lucra mais com esses cenários. Uma vez que o problema da educação para a juventude, que tem que parar de estudar para trabalhar, ela é real e ela foi mapeada por vocês, né? E a Esperança da EJA, uma área de educação que vem perdendo muito espaço no Brasil de forma geral, e Goiás não é diferente, né? Uma tentativa de diminuir as escolas de jovens e adultos, diminuir a qualidade desse ensino. Isso é uma coisa que a gente tem que ficar atento, mas para quem está lá, está fazendo efeito positivo, vocês mapearam isso, né? Tem esperança para quem parou de estudar, né? E quem está na escola, aproveitar o máximo possível. Eu acho muito bacana, Nova Roma sempre é incrível, Magda, ouvir você falar é muito bom, te ver é muito bom. Edivânia também, muita saudade, porque Nova Roma acolhe a gente tão bem, um município tão querido. Eu agradeço muito vocês por esses pontos que vocês trouxeram. Cuidar dessa ideia de empreendimento, de empreendedorismo, porque tem muito teórico discutindo isso no campo da uberização das relações, né? Ou seja, dá a ideia de que a gente está tendo liberdade para escolher o nosso tempo de trabalho, mas na verdade a gente está só engajando na cadeia de exploração que o trabalho vem, ao longo da história do movimento de sociedades capitalistas, né? O trabalhador sempre é aquele, a trabalhadora é aquela que não fica com os benefícios do seu próprio trabalho. Isso é uma reflexão importante a gente ter, né? Consciência de classe, né? Saber de que lado a gente está. Eu já aproveito para agradecer. Agradecer não, mas pensar que bom que a Olimpíada esse ano trouxe o tema trabalho. A gente precisa reconhecer que lugar que a gente ocupa na sociedade, né? Somos trabalhadores e trabalhadoras. E isso é muito importante, né? E a gente deixar ter cuidado com esses processos alienantes que colocam a gente nessa condição de vulnerabilidade e de subjugação que o trabalho do sistema capitalista opera nas nossas vidas. Aí já salva, né? A gente dá oportunidades. E as empresas fiquem atentos para que os sonhos de vocês não se tornem pesadelos no futuro. Se for poluir muita água. Cuidado. Mas é isso. Você, né? A escola, o Castelo Branco tem que ficar atento a isso. Essa criticidade o tempo inteiro. Vocês têm professores para fazer isso por vocês. Parabéns, meninas, meninos, jovens. Parabéns, Paulo, mais uma vez. Monte Alegre, uau! Eu lembro que foi na terceira edição da Olimpíada que eu não consegui terminar participando, né? Depois ela aconteceu a terceira com o quarto, daquele processo de pandemia, foi aquela bagunceira, todo mundo virou do avesso. E aí eu não consegui, nunca vi nas outras oportunidades a Monte Alegre, e é a primeira vez que eu vejo o trabalho de Monte Alegre, né? De vocês na Olimpíada. E é muito bacana perceber como que vocês jovens, olhando o trabalho dos artesãos e artesãs, como está lá descrito, sei lá, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, então tem 16 pessoas aqui, vocês apresentaram alguns nomes, e eu consegui ler as histórias, e é muito bacana ver como que vocês olharam para um trabalho que é desvalorizado, que tem pouca visibilidade, e reconheceram o lugar da identidade, que é uma categoria muito importante do ponto de vista de todas as áreas das ciências humanas, a sociologia, a filosofia, a história, sobretudo, e a território e a identidade também, pegando a geografia. Como que levantar a história, entrevistar artesãos e artesãs, sensibiliza vocês para essa ideia de que existem trabalhos que geram outros tipos de valores que não só o valor financeiro, né? O valor da identidade, o valor da cultura, o valor terapêutico, para a gente conseguir continuar nesse mundo maluco, contemporâneo. E quando vocês fazem isso, esse reconhecimento que o estudante, o jovem tem para o trabalho artesanal, isso para mim já no meu olhar, já é o produto da Olimpíada para a escola de vocês. Olhar para quem está fazendo antes, valorizar isso e tentar continuar a partir desse lugar que vocês encontraram, reconhecer as verdades, os valores, a qualidade
e o amor que se produz numa peça artesanal. Isso é muito bacana. Eu acho que isso ensina vocês, jovens, mesmo que vocês não forem, não utilizarem o artesanato como fonte primária de renda de vocês, mas o reconhecimento do valor, da identidade, da cultura de cada objeto daquele, isso a gente aprende a valorizar isso. E esse aprendizado que vocês tiveram com a pesquisa de vocês, ele pode ser utilizado em qualquer lugar. Professor, médica, engenheira, astronauta, qualquer pessoa que reconhece o valor do trabalho de quem veio antes ou de quem produz com as próprias mãos, como a Luana trouxe, né, a importância da mão nesse processo, isso é muito bonito, eu acho isso incrível. Júlio, você é uma menina tão bonitinha, a gente se conheceu no encontro lá das redes sociais, eu agradeço o seu carinho aí de dizer que eu sou uma pessoa legal. Obrigado. Eu tento ser legal. Muito bom, muito bom. E aí, mais uma perspectiva de trabalho agora com o pessoal do Pedro do Rico, né, da nossa diretora premiada aqui, Daiane, maravilhosa, que está sempre apoiando e a escola de vocês cada vez mais conquistando espaços, né? E vocês trouxeram um outro olhar para a noção de trabalho, o professor Virginia já chamou atenção, que é a ideia de voluntariado, né? O trabalho voluntário, me colocar enquanto voluntária para promover um processo de transformação que seja pequeno, e começa pequeno mesmo, nada começa gigante, né? Eu lembro quando a equipe da professora Kelly, da outra escola do município, fez a primeira reforma lá da Massala, e o que aquilo virou depois, né, um ponto turístico, onde todas as pessoas passam, tiram foto, e precisa mostrar que aquilo foi feito um trabalho de escola, de estudante. Começa assim. Eu fico pensando, né, que potência que essa casa Capitinga tem nesse lugar, enquanto essa memória que já existe lá, essa ressignificação da memória, e virar um espaço de encontro para pensar a arte, para pensar a literatura, para promover a leitura. Assim como o jardim literário que vocês fizeram, pelo que eu entendi, articulado já com o Estudante Atitude, que é um projeto que conversa bastante com a Olimpíada, né? Às vezes tem coisas, né? A gente trabalha lá com Moisés também, com o Estudante Atitude, e às vezes dá para conectar, porque ambos estão nessa luta de promover o protagonismo do jovem para encontrar o problema e resolver o problema. Vocês, com a literatura, promovendo esses espaços literários e mostrando que a literatura, a leitura pode promover e promove para quem tem esse hábito um bem-viver, um bem-estar, melhora a qualidade de vida, mesmo por um trabalho muito árduo, né? Porque a gente não tem mais o hábito de fazer isso. E o trabalho de vocês, de forma voluntária, né? O voluntariado, que todos vocês são voluntários do processo de conhecimento da escola de vocês. Estão colocando tempo extra de vocês para aprender. Vocês ganham o festival no final, que é muito bom, mas vocês estão lá promovendo transformação dentro da micro-realidade das escolas e os 3 projetos dialogando com a comunidade. Eu acho que essa é uma potência da Olimpíada que jamais pode deixar ficar de fora. E aí eu agradeço muitíssimo a oportunidade, Luiz Marino, por ter me convidado dessa vez para vir aqui. Provavelmente deve ser a última vez que eu venho. Por quê? E aí eu fico muito feliz de ter voltado e ter visto que aquilo que foi sonhado lá atrás continua nas mãos de vocês, da equipe do IP Artes, e continua na figura da professora Mariana. Eu quero agradecer muitíssimo, porque é um trabalho que tem outras proporções, né? Eu posso brincar que as primeiras eram artesanais, agora o nível subiu, né? Tem outra ótica, muito mais gente, muito mais desafio, muito mais dificuldade de fazer essa articulação, com esse tanto de gente, com esse tanto de professor, tanto de gestão, e as relações institucionais a gente sabe que não são fáceis, às vezes não dá para ir, às vezes marca e não vai, e a gente vê que a luta por uma educação transformadora, uma educação que promove de fato uma educação de direitos humanos, que era a semente lá da Olimpíada lá atrás, ela continua prosperando, e aí parabéns a todos e todas envolvidos nisso aí. Eu agradeço demais a oportunidade. Parabéns, jovens, vocês são incríveis, incríveis.